Educação à distância, mudando realidades. A pós-graduação em Gestão de Educação à Distância e o Grupo de Pesquisa em Educação à Distância do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, apresentam o programa Zona de Conexão. Entrevistas com professores, pesquisadores em EAD, trazendo seus mais recentes estudos. Nas terças-feiras, às 19 horas, com transmissão ao vivo no canal do YouTube. IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, EAD. Assista e participe fazendo perguntas no chat. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Zona de Conexão, uma ação da pós-graduação em Educação à Distância e do Grupo de Pesquisa em Educação do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Eu, lindíssima, claro, sou a professora Anabela Barbosa. E juntinho comigo nessa terceira temporada está ele, que inclusive estamos no tom da moda, Samuel. Saudações, saudações, pessoal. Quero já agradecer a participação de vocês aqui em mais um episódio da nossa terceira temporada. Quero convidar para você interagir com a gente, para você conversar aí, mandar as suas dúvidas. Hoje o episódio está imperdível, acompanhe até o final. Faça aí o seu registro de participação e nesse formulário você pode, inclusive, sugerir possibilidades de temas para a gente discutir nas próximas temporadas. E nós estamos ansiosos, né, pessoal, por este episódio, porque nós temos um convidado muito especial e nós vamos discutir um pouquinho sobre uma temática muito interessante aqui para a gente em relação as pesquisas, tecnologias, todas. É algo literalmente da floresta. Olha, o tema começa assim: os Paetés Suruí, a floresta em rede. Ficou curioso, né? Ficou curioso porque, assim, a ideia é que você curiose-se mesmo. Antes de tudo, eu gostaria de fazer um agradecimento especial, Samuel, a essa equipe que torna o nosso episódio, o nosso programa disponível. Eles que são... eles são espetaculares, né? Tudo que vocês estão vendo aqui é obra de arte dessas pessoas. O DJ, o Felipe, a Tássia, o Flávio Romero, que deixam esse espaço disponível, alegre, criativo para a gente poder conectar pessoas, conectar ideias, conectar emoções, conectar conhecimentos. Sempre fazendo com excelência, né? Aqui, sempre nos surpreendendo. Não, assim... é nível Star Wars, né? Top da galáxia. Sim, sim. Então, sem mais delongas, né? Vamos conhecer quem é o nosso entrevistado de hoje. Então, vai ser o professor Wallace. E aí, ele tem um grande currículo aí, nós vamos conhecer um pouquinho. Ele é graduado em Ciências Sociais, ele é pós-graduado em Metodologia da Ação Docente, com ênfase em Docência do Ensino Superior, Design Institucional, foi Design Institucional para EAD por um grande tempo aí, mestre em Educação e doutor em Ciências da Informação. E aí ele tem bastante produção, né? Nós selecionamos algumas aí pra gente. São tantas produções que, assim, na descrição do episódio, gente, tá até aí, porque, assim, mais produções científicas, porque o rol é extenso, o rol é longo. Bom, dentre todos esses, um que é fruto da tese de doutoramento, que é os Paetés Suruí, da aldeia para a rede, a resistência da floresta, que é um vídeo de aproximadamente 3 minutos que está disponível no canal do YouTube. Então, quem estiver acompanhando o nosso episódio, tá a descrição aí, vocês podem assistir durante, né, depois, antes, durante, depois, quantas vezes vocês quiserem. Já pesquisem aí, mas deixa para assistir depois que encerrar o nosso não dá programa, pra assistir ao mesmo né? tempo, né? É muita... Temos algumas outras produções aí, por exemplo, publicação em revista. E aí a gente traz como destaque aí os Paetés Suruís e a apropriação social da tecnologia, da informação e comunicação, da memória oral para a memória digital. Tem também uma outra publicação, artigo científico, reflexões preliminares sobre a apropriação social da tecnologia de informação e comunicação, as TICs, no processo de transição da memória oral para a memória digital dos Paetés Suruí.
E aí, tchan, 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 vamos conhecer Ai, o nosso... vamos conhecer logo, né, pessoa? Seja bem-vindo, Wallace. Eu que agradeço a oportunidade de estar em conexão com tanta gente bonita, né? Tantas pessoas e agora mais em rede do que nunca, né? Seja muito bem-vindo, professor. Grato, É uma Samuel. honra para o Zona de Conexão tê-lo aqui e para a gente discutir em relação às pesquisas, algumas questões e como o nosso tempo é rápido aí, para a gente já gostaria Aproveitar ao máximo, aproveitar né? ao máximo da Aproveitar ao sua máximo. presença aqui no nosso programa. Gostaria de que você contasse um pouquinho de onde fala o Wallace, como que chegou em pesquisas, na tecnologia, na educação à distância. Conte um pouquinho aí desse histórico, desse contexto do professor Wallace enquanto pesquisador. Bom, primeiro eu sou pré-histórico aqui, né? Você estava nos ódios da criação da educação à distância, no mundo. Eu venho para Rondônia, eu chego em Rondônia, na verdade, em 2009, né? Uma grande garota de programa aqui do Zona de Conexão, a professora Sara, participou da minha banca na São Lucas. Ela já foi nossa entrevistada aqui, já esteve em fazendo 2000, conexões Em 2008, nós tivemos uma parceria aí durante 4 anos, ao longo desse período, e eu vim exatamente para participar do projeto que estava nascendo, na época, na São Lucas, de educação à distância, né? Eu sou oriundo do Paraná, eu sou um pé vermelho, sou de Londrina, norte do Paraná, formado pela UEL com muito orgulho, e eu comecei a trabalhar com educação à distância lá pelos idos de 2002 na Unopar Virtual. Eu comecei por acaso, né? Foi um flerte. Na verdade, Anabela, foi assim, aquelas coisas... Eu sempre decidi fazer coisas diferentes. Eu sou, apesar de ter 57 anos, eu sou um jovem, né? Eu sou um jovem nerd, apaixonado por Star Trek. Eu passei a minha infância inteira assistindo Jornada nas Estrelas, Viagem ao Fundo do Mar, Terra de Gigantes. Adoro. Eu fui ao Star Wars em 1976, quando passou no cinema pela primeira vez. Ai, que inveja. Né? Eu assisti Tron, né? O primeiro, depois eu fui assistir O Legado. Eu assisti Blade Runner, o Caçador de Androides. Aliás, eu sempre falo isso, né? Eu assisti 59 vezes Blade Runner, o Caçador de Androides. Não, ninguém supera seu recorde, então. Eu não saí. A primeira vez que eu assisti no cinema, em 1982, eu não saí de uma sessão para outra, de tão apaixonado que eu fiquei, né, com o filme. Pelo uso da tecnologia. Olha só, Mas a tecnologia já te Mas eu encantava. uso até hoje Blade Runner, o Caçador de Androides, quando eu discuto tecnologias com meus alunos, porque na década de 80, o videocassete estava começando. Não existia notebook, desktop, né? Então, eu sou dessa época. Aliás, Rita Lee, a nossa saudosa Rita Lee, já cantava, né? Miss Brasil 2000, quem é ela? Que será ela? Nós imaginávamos o que seria o bug do milênio. Aliás, nós não tínhamos nem noção, porque não tinha noção do computador. E aí, o que acontece? Eu viro professor. Aliás, eu passei a minha vida inteira trabalhando, dando dinheiro para patrão, até um dia que eu decidi largar tudo e fazer alguma coisa que eu gostasse de verdade. Que era educar. Não, aí eu parei, falei assim, o que eu faço de bem? Aí eu comecei a analisar. Desde que eu sou criança, eu ensino alguém a fazer alguma coisa. Eu ensinava meus amigos a fazer armadilha, fazer papagaio. Eu ensinei todas as minhas namoradas a dirigir, sem saber dirigir, né? Aí, arriscado. Porque naquela época era engraçado, né? Porque naquela época o que acontecia? Você não fazia, não era obrigado a fazer curso para fazer o teste do Detran. Você chegava com alguém que tinha carteira de motorista e ela assinava por você e você tirava a carteira de motorista. E aí o que acontece? Pai e
irmão e outros namorados não tinham a paciência que eu tinha. Ensinava o povo a cozinhar, aprendi a cozinhar muito cedo, então ensinava a cozinhar também, trocava receita e sempre adorei televisão, adorei cinema. A minha zona de conforto. Eu sou aquele cara que não liga de ir para a fila, ficar na fila do cinema, pegar a pipoca, comprar o seu refrigerante, entrar na fila de cinema. E era uma época que era gostosa, porque nós tínhamos trailer, né? Aliás, era todo um ritual ir para o cinema. Primeiro você ia para a Bomboniere, comprava tudo, sentava, ficava todo mundo conversando. A gente aproveitava para dar uns beijinhos naquela época, porque era a época que a gente namorava, né? No cinema, então a gente namorava antes de começar o filme. Começava o filme. Aí, começava o filme, Só emoção. só a emoção do filme, né? Aí, o que acontecia? As luzes piscavam, a cortina abria e começava Canal 100. Que maravilha que era assistir Canal 100. Depois, os trailers. 3 ou 4 trailers. Aí começava o filme. E é o que eu falo para os meus alunos hoje. Hoje essa juventude perdeu a noção de tempo. Um filme antigamente, ele levava 5 minutos para começar. A introdução, os créditos, a música. Hoje não, já começa todo mundo explodindo, tudo rolando, né? E você já entra na adrenalina. Não, você não tem o tempo. O conceito de tempo mudou por causa da tecnologia, né? E aí eu falei, eu gosto disso, eu gosto de música clássica, eu gosto de música popular, eu gosto de cultura. O que eu vou fazer da minha vida? Vou ser professor. Que eu vou poder trabalhar com tudo isso. Mas eu vou ser professor do quê? Ai, que encantador. Aí eu decidi ser professor, fui olhar e estava lá, ciências sociais. E eu já tinha estudado psicologia, né? Eu estudei 3 anos de psicologia e na psicologia eu descobri antropologia, descobri filosofia, descobri sociologia, porque naquela época nós não tínhamos no ensino médio, porque a ditadura militar tinha tirado essas disciplinas do ensino médio, né? Aí eu fiquei encantado. E mesmo sendo um bom ouvido, o que eu percebi? Olha, eu gosto de muita gente, eu não gosto de uma pessoa só com problema. Eu gosto do problema do coletivo, eu gosto do problema de muita gente. Eu gosto de cultura, eu gosto de pensar, eu gosto de fazer as coisas para o povo. Estou no curso errado. Migrou. Não, aí eu fiquei desempregado, e era uma época complicada, né? Porque ou eu trabalhava, não dava. E era uma época louca, porque eu trabalhava das 19 horas até 1h da manhã, eu fui boia fria da informática, né? Eu era digitador nos bancos. Então os contatos começaram por aí, com a tecnologia. Tecnologia sempre, como eu sempre gostei de televisão, eu sempre tive envolvido com tecnologia, né? Sempre teve uma afinidade. Sempre tive uma afinidade, né? Aí o que aconteceu? Eu entrava na faculdade. E eu trabalhava das 19 horas até 1h da manhã. Entrava na faculdade às 7h15 da manhã e ficava até às 17 horas. A minha vida era uma loucura, né? Aí, grevista, sindicato, né? Sindicatos bancários. Participei da primeira greve legal desse país, em 1985, no final da ditadura. Final da ditadura, né? início aí, ainda nem redemocratização ainda. Redemocratização. No processo da redemocratização. Sarney assumindo e tal. E com 19 anos, com 21 anos, eu fui mandado embora, perseguição sindical e tal. Naquela época eu já era líder de movimento sindical, líder de movimento estudantil, né? E aí eu trabalhava. Então não dava para estudar. Parei os estudos e voltei 10 anos depois, justamente porque eu não queria mais trabalhar, que eu era assessor de marketing, fazia consultoria, e eu não queria mais ganhar dinheiro para outras pessoas, porque todo mês eu tinha que meta para bater. Eu batia a meta aquele mês que vem aumentava a meta. Aí eu falei, quer saber de uma coisa?
E era uma meta privada, não era uma meta social? Não é só que é privada. Você aumenta e você trabalha para o patrão e o seu lucro não vem. Porque é sempre muito pouco aquilo que aumenta para você. Aí E quando que foi essa incursão? Quando que encontrou efetivamente o Wallace e tecnologia e educação à distância? Quando que Então, aconteceu essa simbiose? nisso tudo, o que acontecia? Eu já estou nessa transição, o mundo está nessa transição. Eu costumo dizer que eu sou um ser da geração dos anos 80, né? Então, eu estou seguindo tudo isso. O celular que está saindo, começando nos anos 90, o desktop que está aparecendo nas casas, tudo que está mudando. Então, eu estou envolvido com essa tecnologia. Aí, quando eu entro na faculdade, que acontece? A Unopar, ela decide comprar um canal de televisão. Era um canal fechado que tinha em Londrina, né? E até porque o seu Lafranc, que era o dono da Unopar, tinha dinheiro, mas não sabia o que fazer com o dinheiro. Aí ele decidiu comprar o canal aberto. E não dava lucro aquele canal. Até que um dia chegaram e falaram assim para ele, mas por que você não começa a trabalhar com educação à distância? E o boom da educação à distância na época era o Senac, que é a referência da educação à distância, no Brasil. O que ele fez? Ele trouxe um diretor da Globo para trabalhar, para organizar a educação à distância da Unopar, né? Trouxe uma diretora do Senac para trabalhar lá e ele começou a montar. Nisso, eu estou fazendo a minha graduação de Ciências Sociais e, como eu falei, parei tudo que eu estava fazendo, falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ser professor. E para ser professor, naquela época não tinha concurso, aliás, nós estamos passando por um problema sério no Paraná agora, que o rato do governador está privatizando a educação pública, né? Não tinha concurso, naquela época era o Jaime Lerner, governador, e você não tinha como trabalhar. Mas a sociologia e filosofia, elas estavam voltando por causa da LDB ao currículo. E no que elas estão voltando, o que acontece? A LDB também tinha lançado uma lei de 2000, se eu não me engano, em 2002, até 2007, todos os professores tinham que ter curso superior. Advindo da LDB, né? Uma das propostas foi justamente uma das propostas essa. Inclusive, estava no bojo da legislação de que a formação de professores tinha que ser em nível superior. Porque antigamente você não tinha isso, né? Exatamente. E aí, o que aconteceu? Nasceu o famigerado, porque você tinha que capacitar esse pessoal a toque de caixa, magistério superior. Né? E é onde dá o boom da Unopar. Dá o boom da Unopar, ela começa a fazer o magistério superior EAD. Em EAD, né? E ela começa a soltar polo para o Brasil inteiro. E você estava lá? Eu estava... Aí foi que aconteceu, engraçado. 2001, as greves na minha vida. 2001, eu... aluno de Ciências Sociais na UEL, Universidade Estadual de Londrina, e nesse momento acontece uma coisa interessante, 11 de setembro. Né? E eu tinha um professor que tinha um projeto de levar uma nova sociologia para o ensino médio, porque a sociologia estava retornando. E como eu tinha tido muito contato na assessoria de marketing, consultoria de marketing, eu saí de porta em porta batendo nas escolas particulares de Londrina. Falei, olha, tem um professor meu e tal, gostaria de apresentar o projeto dele e tal, parará, na esperança que eu entrasse nessa, né? Junto. Eu entrasse nessa. E, por acaso, eu bati na porta do Colégio Marista, que é o maior colégio de Londrina e um dos maiores do Brasil, né? A rede tem mais de 100 anos no Brasil, Rede Marista, né? E nisso vem o Ricardo Fome, que era gerente do boliche em Londrina, que era justamente cliente meu na época que eu trabalhava com consultoria. E ele falou assim, ué, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu que pergunto o que você está fazendo aqui. Eu estou tentando arrumar uma aula, apresentar um projeto, um professor meu, para eu
conseguir dar aula. Ele falou, poxa, cara, eu sou diretor do ensino médio aqui agora e tal, não sei o quê. Ai, que legal. Aí apresentamos o projeto, foi um sucesso, foi aprovado. Só que uma semana antes de começar o projeto, isso em novembro de 2001, depois do 11 de setembro e tudo, né? Que aconteceu? A UEL entrou em greve. E aí eu cheguei, professor, e aí, como é que a gente vai fazer? Ele falou, Wallace, greve é greve, eu não trabalho. Aí eu fiquei desesperado, né? Aí eu cheguei para o Ricardo e para a Márcia, que eram os dois diretores, falei, olha, professor vai entrar em greve, projeto dançou. Eles falaram, Wallace, e agora? Nós estamos aqui com todo mundo se inscrevendo e tal, não sei o quê. Eu falei, olha, cara, se você aceitar, isso era 16 horas da tarde. Se você aceitar, amanhã às 8 horas da manhã, eu te entrego um projeto meu. Um projeto de educação à distância? Não, um projeto de sociologia. De sociologia. De sociologia. Aí o que aconteceu? Não tinha computador, máquina de escrever, madrugada inteira escrevendo. Às 8 horas da manhã eu chego e entrego o projeto. Eles aceitam o projeto, aliás, passam o dia inteiro em reunião pedagógica, aceitam o projeto, só que para o meu desespero, a quantidade de alunos que tinha se inscrito, ela se esvaziou por causa da greve. E ficaram só 7 alunos. Né? Mas o Colégio Maristas decidiu apostar. E eles falaram o seguinte, olha, tem 7 alunos. Desses 7 alunos, nós temos um problema sério. 4 deles são extremamente problemáticos. São alunos do primeiro ano, são extremamente problemáticos. Na verdade, não eram alunos problemáticos, eram alunos que não se encaixavam naquele padrão de escola rica, mesmo sendo de famílias ricas, tanto que um passou no ITA, outro passou em Direito em primeiro lugar na Universidade Estadual, outro passou na Universidade Federal do Paraná, outro passou na USP, os 4 skatistas, os 4 nerds, os 4 revoltados que não se encaixavam na turma. E aí nós apresentamos, foi um sucesso danado, né? Na última apresentação, esses 7 alunos, junto comigo, organizaram todo um debate sobre o 11 de setembro, com professores da UEL, com repórteres, com professores do Marista, e nós conseguimos colocar todo o ensino médio no Colégio do Marista, e aí o Marista me fez uma proposta, mesmo eu sendo ainda acadêmico, no penúltimo ano de formação, eles falaram assim, a gente quer que você trabalhe aqui, a gente só contrata professor no mínimo especialista, mas o seu projeto foi um sucesso, e a gente quer começar a fazer esse projeto dentro do Marista. E aí eu fui para o Marista e eu tinha o costume de gravar as minhas aulas de sociologia no Marista. Eu inventava dinâmicas na sala de aula, fazia as coisas, e por acaso um professor de física da Unopar Virtual, ele passava, porque minha aula era depois da dele, aliás, antes da dele, ele chegava e ele ficava olhando. Ele falou, Wallace, por que você não dá aula de educação à distância? Eu falei, cara, porque nunca me convidaram. Né? Cara, eu sou da Unopar Virtual. Você gravou essa aula? Eu falei, gravei. Toda vez que eu faço uma dinâmica diferente, eu trago o pessoal, eu gravo, olho e vou fazendo. Registra, quer dizer, isso era uma coisa que eu tinha, né? Falou, cara, me dá esse VHS, me dá esse VHS. Tecnologia da época. Eu editava meus filmes, minhas aulas, eu editava filme em VHS para passar para os alunos, né? Naquele tempo. Aí ele pegou e levou para a Unopar Virtual. O pessoal da Unopar ficou encantado. A hora que eu cheguei lá, vamos fazer entrevista e tal, a professora adorou. O senhor traga seus documentos. Aí eu trouxe meus documentos. Cadê seu diploma? Não, eu estou no último ano. Eu já estava no último, né?
Penúltimo foi quando eu apresentei o projeto. Eu estou no último ano de Ciências Sociais. Professor, a gente não pode contratar o senhor. O senhor não é professor ainda. Eu falei, não, depois do segundo período eu já posso dar aula. Mas acontece que na universidade não. Nós não podemos contratar o senhor. Tem alguma coisa que o senhor faça? Eu falei, pensei assim, bom, programa eu não estou fazendo ainda. Eu escrevo. Ah, professor, nós estamos precisando de alguém que escreva material para um Unopar virtual. Aí é que eu comecei a minha carreira dentro da educação à distância. Eu fui escrever todo o material de cultura e de sociologia para o magistério superior. E aí eles gostaram, acharam que eu tinha uma maneira diferente, e eu fui investindo, fui escrevendo do meu jeito, né? E vim para cá a fazer um concurso para a Unir. Aproveitei, passei na São Lucas, entreguei meu currículo em todas as faculdades privadas. A doutora Elisa leu meu currículo e disse, professor, o senhor tem uma boa produção acadêmica, o senhor tem mestrado em educação, mas para que me serve isso? Você tem alguma coisa interessante que o senhor faça? Aí eu falei, a senhora leu meu currículo? Ela falou, li, tem certeza? Bom, a única coisa diferente que tem, talvez, para a senhora, é que eu escrevo material didático e trabalhei... Para educação à distância. Para educação à distância e trabalhei na Unopar Virtual. Ela, como é que é? Aí ela pegou o currículo, leu de novo, passou a mão no telefone, marcou com o Lucas, que era o diretor da EAD na época, e marcou uma aula teste comigo, do qual a Sara fez parte da banca, e que eu era o Lucas, que era o diretor de educação à distância, o diretor-geral, o José Detone, e a Sara, do qual eu tirei a maior nota até então dada pelo professor Detone na história da São Lucas. E aí eu comecei a trabalhar side by side com a Sara. Ela sentada de um lado e eu sentado do outro, escrevendo material didático para a educação à distância. Eu escrevi o material de antropologia e de sociologia, e ela o material de informática. E assim eu comecei a minha carreira na educação à distância aqui em Rondônia. Em 2010, como eu já tinha a especialização de design instrucional, eu costumo dizer que eu faço parte da história do IFRO, porque eu sou o 5º elemento da DEAD, né? Estava aqui o Célio Tibes, estava aqui o Jamil, estava aqui... Isso na criação na criação. do Instituto aqui. A DEAD foi criada, né? A Diretoria de Educação à Distância. Diretoria de Educação à Distância do Instituto. E eles precisavam de design instrucional e não tinha, né? E me indicaram. Estava o Célio Tibes, Jamil, foi diretor? Aqui? Miguel. O O Miguel, a Maria Angélica não, que está na reitoria agora, Elisa Angélica, e eu, como design instrucional, porque nós trazíamos o quê? Como no filme, o 5º elemento. É o 5º elemento, por isso que eu costumo dizer que é sensacional também, ficção científica. Maravilhoso. Né? Aí nós replicávamos o material do IFPR naquela época. As primeiras incursões da diretoria quando da educação à distância. Começamos, e aí o que aconteceu? Na época nós conseguimos um link, né, que foi o primeiro link de satélite fora, né? Eu estava nesse meio todo. Inclusive, né? A antena, né? Quem quiser conhecer o campus depois e vir, a antena está até hoje aqui no nosso espaço. E aí eu comecei com a minha carreira em educação à distância. Nesse período todo, fui até 2013 na São Lucas, e de 2012 a 2014 eu assumi a direção de educação à distância do Senai, aonde eu consegui, com muito orgulho, de 27 Senais do Brasil, fazer o 5º, considerado pela CNI, o 5º melhor projeto de educação à distância do Senai, que tinha uma proposta de um projeto de educação à distância para competir com o Senac.
eu consegui colocar polo em todos os senais de Rondônia, né, de educação à distância, os laboratórios que eles não tinham, fiz o projeto, mas aí em 2014 eu passei no concurso da Unir como técnico e eu falei, gente, eu vou para a Unir porque lá tem uma perspectiva melhor para eu poder fazer doutorado depois, para eu continuar a carreira. E na época eu também dava aula na Uniron e já tinha saído daqui, já não era mais bolsista da DEAD, né? E continuei lá na Unir como técnico e na Uniron como professor, mas um pouquinho afastado, mas sempre ligado, com essa ligação com a Sara, com essa ligação com o DEAD aqui, sempre estava aqui com o pessoal. Então, a educação à distância acabou ficando sempre muito próxima de mim, né? E aí a gente chega à sua intenção de fazer o doutoramento, que a temática é interessantíssima. Agora que o episódio vai começar, gente. Aí o episódio vai começar discutindo justamente o tema do seu doutoramento, que interliga tudo isso: tecnologia, floresta, Amazônia, o povo Paité Suruí, e do que trata, né? Para quem está assistindo a gente, para quem quer conhecer essa discussão, que conexões que foram estabelecidas aí entre o povo Paité Suruí, a tecnologia, a educação à distância, o Google, né, que entra nessa sua investigação. Conta tudo. Anabela, linda pessoa, você usou a palavra certa, conexões. E nós não podemos esquecer Avatar. Nós somos o mundo das conexões e que nós estamos voltando com esse mundo do século XXI, porque o ser humano perdeu essa noção de conexão. Coisa que os povos originários não perderam. Aliás, eles sempre tiveram muito melhor que nós. O que acontece? Em 2010, eu vou para a Uniron. E é que eu costumo de brincar, as pessoas perguntam para mim, você é professor do quê? Eu sou professor de IA. Inteligência artificial? Não, IA. Qualquer coisa que tiver IA no final, eu dou. Sociologia, biologia. Terminou com IA, eu dou. Né? E se não tiver, se também não terminar, você me dá um livro me dá um livro e 3 meses eu dou aula. Você tá brincando? Eu falei, não, tô falando sério. Né? Aí eu cheguei lá, tô dando aula de humanidades, que juntaram antropologia, filosofia e sociologia para não pagar professor, né? Da disciplina. Uma estratégia. Aí eu tinha 150 alunos na sala de aula, 3 cursos diferentes, e tinha que dar aula para 3 cursos diferentes: direito, informática e arquitetura. Imagina. Humanidades para todo mundo. Humanidades para todo mundo, e tinha que dar o foco em cada uma delas, né? Aí tô lá eu dando a humanidades, aí chegaram para mim e falaram, professor, a gente está sem professor de direito indígena, mas como o senhor é da área de sociologia e o senhor trabalha com direitos humanos e povos originários, o senhor pode dar? Posso. E aí eu comecei a dar aula de direito indígena e organizei a primeira e única semana de direito indígena em 2010 ou 2011, eu não lembro a data exata. E naquela época eu decidi fazer o quê? Eu sempre, quando eu trabalho, que a gente fala minorias, mas é uma coisa equivocada, né? Eu gosto de dar voz para as minorias. Se eu trabalho com mulheres, eu trago mulher para falar. Se eu trabalho com negros, eu trago o movimento afro para falar. Se eu trabalho com LGBTQIA+, eu trago LGBTQIA+. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu tenho que arrumar um indígena para falar. E nisso falaram para mim, olha, a gente tem o Rubens Naraioque, né, sobrinho do Almir Suruí, que ele faz direito aqui. O Rubens mal falava português, Samuel. Mal falava português. Aí eu peguei o contato do Rubens, entrei em contato com ele, convidei o professor Estevão da Unir, que tem um doutorado belíssimo sobre homossexualismo dos povos indígenas. Convidei, na época, o Valverde, que era candidato
ao governo. Ele passou 3 dias com nós na última semana da eleição. Sempre agradeci o Valverde por isso. Depois ele foi trabalhar comigo na São Lucas, né? E nós organizamos a primeira semana de direito indígena. Aí eu conheci o Rubens e tal, comecei a fazer contato com o Rubens, e um dia o Rubens chegou para mim, né, depois de ter contado toda a história na Semana de Direito Indígena: professor, a gente gostaria de convidar o senhor para ajudar no Conselho Paité Suruí. Falei, tranquilo, estou à disposição. Aí eu fui dar uma ajuda, né, o Conselho Paité que eles estavam organizando, e depois o Rubens chegou para mim, falou: o meu tio vai sair candidato a deputado federal. E na época era a formação da rede. A rede não existia como partido, você tinha que fazer bonificação. E eu dava aula na Unir, como professor temporário, aula na Uniron. Eu falei, não, tudo bem. Eu peguei centenas de fichas e fui levando, e o pessoal foi abonando. No final, eu consegui aí 500 fichas de bonificação para o Partido Verde, né? E falei para o Rubens, tá aqui, eu vou entregar para você. Ele falou, não, professor, o meu tio, o Almir Suruí, que é o chefe do nosso clã, ele está aqui, ele quer agradecer o senhor vai entregar pessoalmente para ele. Aí eu fui, entreguei para o Almir, comecei a conversar com o Almir, e ele marcou, depois da nossa primeira conversa, aqui na Canindé. Aí eu estou conversando com ele, vendo o que a gente poderia fazer mais e tal. Aí ele pegou e me contou a história, um pouco da história dos Paité Suruí e a parceria do Google com os Paité Suruí. O Almir, ele vai em 2006 para um evento climático, né, no Vale do Silício, e aí ele sai para fazer um city tour, Samuel. Aí ele está passando por todas as empresas, ele passa em frente da Google, né, e fala, quero entrar aqui que eu quero fazer uma proposta para esse povo. Daí falaram assim, não é assim. Aí ele falou, como assim? Você vai lá de Rondônia e chega aqui para conversar? Não, mas eu preciso fazer, nós temos um projeto de resgate de carbono e tal, não sei o quê, parará, 50 anos, os nossos projetos e tal. Tanto que ele fez, porque é difícil você falar não, Palmir. É prático, mesmo ele falando mal português, é difícil você falar. Ele tem uma carisma. Ele é muito carismático. Ele tem uma carisma, ele é muito carismático. Totalmente envolvente. É por isso que é chefe. Aí ele chegou, na época, a diretora do Google Earth veio recebê-lo com uma agenda de 15 minutos. E, se eu não me engano, ficaram mais de 2 horas conversando, porque o Almir chegou e fez a seguinte proposta para ela. Mas qual que era a proposta? Isso, eu fiquei curiosa. Você conhece a internet, mas não conhece a floresta. Eu conheço a floresta, mas não conheço a internet. Se você quiser fazer parte da parceria dos Paité Suruí dos próximos 50 anos, nosso projeto de resgate de carbono, nós podemos fazer uma parceria. Aí eu falei, nossa, Almir, isso dá um projeto de doutorado. Sim, a investigação... Isso em 2011. Fabulosa. Aí ele falou, professor, escreva. E aí eu fui organizando, buscando as coisas e tal, buscando informação, até a hora que chegou, que apareceu, eu era técnico na Unir, abriu um dia inteiro entre a USP e a Unir, né? E eram 20 vagas, eu passei no projeto, passei na entrevista, passei em tudo, né? E aí eu fiz o projeto, entrei no site da USP, procurei um orientador que tivesse as características dentro da ciência da informação, que fosse voltado para a tecnologia, para as TICs, apropriação cultural da informação, né? Achei o professor Marco Antônio, aí eu peguei e reorganizei o projeto para ele. De acordo com a linha de pesquisa. Voltado para a linha de pesquisa para ele, justamente contando como é que foi o processo
O que acontece, na verdade, é que os Paeté Suruí, eles não entram assim no Google. Eu tive que fazer um resgate até dos anos 90, de meados dos anos 90, que é onde os Paeté Suruí começam a fazer o quê? Organizar os projetos de ambientação e de manutenção da floresta, de preservação da floresta. Esses projetos, eles migram justamente o quê? Para o projeto de resgate de carbono. Né? E esse projeto de carbono é o que vai fazer o quê? Vai ser interessante para o Google, porque o Google vai fazer o georreferenciamento de tudo que tem na terra indígena 7 de setembro, né? E nessa hora, o que o Google faz de interessante, que é muito interessante? A proposta do Almir é verdadeira. O Google não conhece a floresta. O Google precisa fazer isso. Aí o que eles fazem? Olha, a sua cultura é oral, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai capacitar vocês para usar a tecnologia, para georreferenciar, e vocês vão contar a história de vocês através de um mapa cultural. Que tanto que quando você entra no Google Earth, né, você tem lá a página dos Paeté Suruí, onde tem o mapa cultural de onde são feitas as festas, de onde é a zona de caça, de onde é feito cada momento. E isso tudo era o quê? Isso tudo estava se perdendo por causa da oralidade e por causa a oralidade ela vai se perdendo por causa do contato com a cultura, com a cultura urbana, né? urbana e do homem branco. E aí o que você reorganiza isso, grava, registra, edita, né? E, por exemplo, eles têm um aparelho do tamanho do celular. Aquele aparelho é colocado numa árvore, né? Ele capta o som de uma motosserra. Pelo tipo do som da motosserra, ele consegue georreferenciar onde que está aquela motosserra e o modelo que é, e manda as coordenadas para a polícia federal, né? Isso é uma das coisas que se fazia dentro das muitas possibilidades que se tinha. Fora toda a capacitação, que é o que eu vou contando na minha tese, na minha pesquisa, e mostrando que, na verdade, o que acontece, aquilo que eu falei das conexões no início, e que está muito presente no filme do Avatar. Os povos originários, sejam eles da América do Sul, sejam eles da África, sejam eles de qualquer lugar do mundo, eles têm uma conexão com a natureza. O ser humano, ele só é o único animal que existe em qualquer lugar do planeta, seja nos trópicos, seja no deserto, seja no semiárido, seja nas geleiras, ele é o único animal que está em todo o bioma do planeta. Pela nossa capacidade de adaptação, pela nossa capacidade de produzir tecnologia e justamente pela nossa capacidade de conexão. A nossa conexão com o meio ambiente. A nossa conexão que o mundo capitalista perde, porque o mundo capitalista, quando tem esse conceito de dicotomia, esse pensamento cartesiano de separar as coisas, ele vai perdendo essa visão holística da natureza, né? Porque o lucro é mais importante e você deixa de ver todo o contexto de fazer parte. E aí eu até costumo brincar. Você tem, por exemplo, aquele livro famoso, Enterre Meu Coração na Curva do Rio, que é o chefe Seattle tem uma frase famosa que diz o seguinte: quando ele vê aquele monte de búfalos mortos que os caçadores caçam só por causa da pele e deixa a carne apodrecendo, né? Como os povos originários, eles têm essa ligação, e aí você assiste isso muito bem no Dança com Lobos, né? Você pega o quê? É um clássico, eu sempre as referências de cinema, né? O que acontece?
A manada de búfalo passa, a aldeia ela caça o búfalo, mas ela só caça o que ela precisa. Mas ela retira tudo. Ela retira a gordura, que vai fazer, vai ser como repelente. Ela retira a gordura, que vai ser combustível. Ela retira o couro, que vai fazer as tendas, vai fazer os utensílios, ponta de flecha, pente, né, dos ossos. Ela retira as fibras musculares para fazer o encordoamento dos arcos e flechas, né? Então você tem uma conexão. Mas, por exemplo, eles não matam tudo. Eles matam os animais que eles precisam para não passar fome. É a relação de equilíbrio com a natureza, né? Por isso que nós inicialmente somos coletores, depois nós somos caçadores e depois nós somos plantadores. Nós nos fixamos, esse movimento sedentário de se fixar a terra, se fixa justamente através da tecnologia, que vai arar, vai colher, vai fazer um monte de coisa. Então você tem esse envolvimento com a tecnologia sempre. E o ser humano, desde que o ser humano ele está no mundo, ele está fazendo tecnologia, né? Na época que você é coletor, se você não consegue pegar uma manga que está lá em cima, ou você joga uma pedra, ou você pega um galho para cutucar. E é o que eu falo para os meus alunos. Tecnologia não é isso aqui. Tecnologia é a capacidade de potencializar o que você tem através do instrumento. Ai, que lindo isso! Que show, né? E que inspiradora a história e as conexões até chegar nos resultados. Professor, a gente continuaria aí horas e horas, mas o nosso tempo é limitado, a gente já vai caminhando aí para o encerramento do nosso programa, mas sempre a gente encerra sempre com um gostinho de quero mais. E eu, com certeza, todo mundo que está nos assistindo ficou inspirado e também instigado a buscar mais informações em relação à sua pesquisa. Então a gente já convida, os links estão disponíveis aqui na descrição do vídeo. Mas já quero agradecer aqui, já encaminhando aí para o final, para o encerramento, agradecer a tua participação, compartilhar aí a tua trajetória, a tua trilha até de pesquisa, de vida, de professora inspiradora. Muito obrigado, o Zona de Conexão, o grupo de pesquisa em educação à distância aqui do IFRO. Fica muito feliz em ter a tua participação aqui do Zona de Conexão. E, no mais, quero já que o senhor já encaminhe aí para o encerramento, para o fechamento da fala, e para a gente já concluir o nosso programa de hoje, deixando aquele gostinho de quero mais aí. Quem sabe nas sugestões aqui no formulário. Os e aí, as interações do chat também a gente vai respondendo, tá, Sim, gente? sim. Não deu tempo, mas a gente vai acompanhando aqui. O professor Wallace vai responder. Né? Se você tiver ainda outras perguntas, pode postar ainda que a gente responde pós-episódio, pós-transmissão, e vamos estabelecer conexões. Bom, para terminar, é isso que eu gostaria que a gente percebesse, a riqueza que nós temos, né? A tecnologia, ela não é rica no sul e no sudeste, ela é rica aqui. E nós temos muito que aprender com os quilombolas, com os povos originários, com os povos ribeirinhos. Eles vivem essa verdadeira conexão. E é o que é mais interessante, porque eles passaram da década de 90 até os anos 2000, num processo que nós levamos aí praticamente 500 anos, né, que da primeira prensa até a tecnologia do computador, eles passaram em 2 décadas, 3 décadas, mas porque eles têm na essência deles a conexão. O virtual deles é o real, a conexão deles holística com a natureza é aquilo que a internet se propõe e que o mundo ainda não percebeu. Por isso, os Paité Suruí, hoje eles são conhecidos como os indígenas da internet, no mundo inteiro. E nós temos o Almir Suruí como uma das 100 pessoas mais conhecidas na área de sustentabilidade, e a Chay Suruí, que fez a declaração, o discurso em Glasgow, em 2022, né, representando o Brasil nas questões climáticas. Então, nós
nós em Rondônia e na Amazônia somos a vanguarda do mundo. E essa é a conexão que nós temos que perceber e essa é a conexão que nós temos que preservar. E o Instituto Federal faz parte disso. Ai, que tudo. Eu fico, ai, gente, né? eu não vou falar mais nada, Samuel. A gente, enquanto Zona de Conexão, fica muito feliz e o objetivo do programa é E fazer justamente mais essa conexão. fazer essas conexões. Estabelecer mais essa conexão. E se você aí ficou curioso, quer conhecer mais como a floresta está em rede, como é que essas conexões se estabeleceram, os caminhos metodológicos, as inspirações teóricas do professor Wallace na pesquisa, além de outras possibilidades, outras conexões que o Samuel, que eu, que os GPdianos têm no grupo de pesquisa em educação à distância, acesse os nossos links que estão disponíveis na descrição do episódio, conecte-se, seja um GPdiano, venha pesquisar, venha mudar realidades, conectar pessoas, conectar conhecimento, conectar o mundo a partir da Amazônia. Exatamente. Chegamos ao final aqui do nosso programa. Gostaria de agradecer a participação de vocês, de todos vocês, do professor Anabela, muito obrigado. E já vou me despedindo aqui de mais esse episódio do nosso programa. Wallace, uma honra receber você com essa história de vida, com essa inspiração para todos nós, enquanto professor, enquanto educador, enquanto pessoa, enquanto inspiração para as nossas inquietações. Pessoa, nossa parceria, você sabe, Ai, coração, né? Coração. Como é que é coração agora, né? Coração. E, bom, a gente espera que você tenha curtido. Assista os episódios da primeira, da segunda temporada e acompanhe os episódios da terceira temporada, porque eles estão em nível de Star Wars, estão em nível de cinema, gente. Aproveita. E até a próxima. Bonanças. Tchau, tchau. A pós-graduação em Gestão de Educação à Distância e o Grupo de Pesquisa em Educação à Distância do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, apresentam o programa Zona de Conexão. Entrevistas com professores, pesquisadores em EAD, trazendo seus mais recentes estudos. Nas terças-feiras, às 19 horas, com transmissão ao vivo no canal do YouTube. IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, EAD. Assista e participe fazendo perguntas no chat. Educação à distância, mudando realidades.